Tarka Telúrica, o livro do telurismo, uma filosofia da terra, registros inspirados da consciência nativista, por Celso Garcia. O que significa Tarka? Tarka é uma peça campeira simples, utilizada antigamente para marcar a contagem de coisas, como objetos ou animais. Deste modo, Tarka é um instrumento de registro. Pode ser elaborada tanto com tiras de couro quanto com tacos de madeira, nos quais são feitos talhos para marcar a contagem. Ou então, pode ser feita com sementes ou pedras ligadas por um barbante, assemelhando-se a uma pulseira ou colar. Neste caso, a marcação é feita pela contagem das peças. Nesse sentido, nesta obra, Tarka assume o significado de registro, ou melhor, trata-se do registro das passagens do tempo, sendo, deste modo, a Tarka do tempo. Nela está registrado o legado das passagens e das vivências gaúchas ao longo da formação sulina. Traduzida em forma de consciência, é a expressão da cultura, da essência e da alma gaúcha. Estes escritos tratam-se do sentido da terra, ou ainda são o registro da consciência telúrica, sendo por isso o livro do telurismo. Parte 1. Consciência telúrica. Registro 1. Uma sabedoria dos pagos. A filosofia da terra. A vivência dos pagos, desde seu antigo andejar, no composto das ocasiões diversas de suas existências e formação, deixou sentidos telúricos sobre o mundo e as coisas. São vivências curtidas das lidas sulinas, em que as marcas são a de um continente fronteiriço, entreposto no encontro turbulento de impérios, de uma terra isolada e distante, em que aqueles que ali estavam não contavam com ninguém mais além da própria sorte. Daqueles que chegaram e se embrenharam nos grotões, abrindo picadas para ali, no oco dos matos e aberto dos campos, fincar querência, erguer e fazer pátria. Por fim, daqueles que empreitaram nessas plagas arredias e caborteiras, a missão bruta de defender, plantar, criar e povoar. Foi na têmpera dessas marcas que se fizeram as vivências dos pagos. Nos rigores continentinos, essas gentes, pouco a pouco, tomaram sentido da terra e de sua sina com ela. Conheceram a fauna, a flora, o clima e a geografia. Conheceram as vivências chucras, envolveram-se as existências nativas, até que se mesclaram a própria terra e natureza. Tornaram-se, por fim, guascas e tauras. Já templados dessas existências, viraram crias genuínas do Rio Grande selvagem, tornaram-se uma raça bruta de tutano e puro cerne, estamparam em si o próprio Rio Grande, fizeram-se a própria raça gaúcha, assim perfizeram sua figura. Como razão desse retoço com as passagens rurais, no destino bruto com a enxada e a espada para florescer e defender o chão, desenvolveram uma relação de profundo apego à terra, um nativismo bárbaro como parte de seu ser. Assim formou-se o tipo desses rincões. Das existências marcadas de terra e chucrismo, brotou uma consciência terrunha como as vivências que apariram. É a sabedoria dos guascas, dos tauras, do próprio pago em seu feitio selvagem. São os valores e as estimas de suas emoções. É a compleição telúrica dessas almas. Esse entendimento, como seu manancial,
é simples e rude, não tem floreios, mas por virtude é marcado pelo que as passagens crioulas ensinaram. A consciência brotada das vivências terrunhas é o sentimento da própria terra. Trata-se da seiva telúrica que corre no corpo, da argila consumo da existência e que deu à tenência o sentido para ouvir sua voz. É o próprio pago se revelando suas razões. Essa é a consciência da terra. Registro 2. O ser das almas araganas. O ser genuíno das almas araganas é vagar soberano pelas campinas, monarqueando como senhor de si mesmo, livre de buçais, e muito propriamente alagado pelo gosto de bem-querer ao que pertence, compondo-se em uma mescla indistinta com sua própria existência. É o amor ao pago, à liberdade e a todos os sentidos de seu ser e de seu viver. Esse é o espírito que o faz morada. Seu andar é no passo de um agir com respeito pelo chão que pisa, pelas coisas à sua volta, em um cantar de reverência às existências, seguindo num caminho de bom grado e de boa feita, passando bem longe das sinas mal intencionadas, contente em sua própria alma, em sua própria estirpe, é indiferente ao que lhe torna rumo perdido. Assim toca as camperiadas da vida. Registro 3. Sina terrunha. Ao dar um vistaço em suas passagens e existências, os guascas, em seu andejar pelos causos dos pagos e viveres chucros, recobraram os sentidos dos rigores de ontem. Aprenderam nas lidas a campo fora, nas labutas e peitaços que o destino os encarregou, que a força do braço é o senhor dos viventes. Nas luas e tempos, aprenderam que o vivente depende de si e das dádivas que a terra o agracia. Em sua sina, se não fizer, ninguém fará. Se não agir, ninguém agirá. A boca do laço, a enxada na terra e a espada na carne lhes deixaram esse entendimento. Embora, por muitas vezes, tenham se encantado com preces e oratórios, sua missão bruta naqueles fundões solitários deixou o relance de que só a terra era sua companheira e que se a força do braço não agisse, estaria perdida sua lavoura. Tiveram que se erguerem destrezas, trazendo rigores de sina terrunha. Registro 4. Sentimento de querência. A alma gaúcha. Em suas andanças e vivências, o gaúcho desenvolveu um sentimento que é marca de sua profunda relação com as passagens da terra, o sentimento de querência. Querência é a maneira de se referir à terra, à região em que se mora, mas também, de forma indissociável, se refere à relação de apego por esse lugar. Querência vem de bem-querer. Bem-querer o lugar em que se vive. Quando uma região é chamada de querência, não se está falando de uma região qualquer, mas da região que se bem quer. Assim, de forma muito própria, nesse contexto de envolvimento cinchado às passagens nativas, essa expressão adquiriu significado especial, de modo que a maneira de se chamar a região que se gosta se confunde com o próprio sentimento que se tem por ela. Essa afeição demonstra em si o feitio próprio do gaúcho no seu tratar com a terra. É uma relação de união, de pertencimento e não de indiferença. É sentir-se parte do chão em que se anda e dos horizontes a que se enxerga, e não estranho a eles. Esse é o telurismo. Bem-querer é tratar bem, é cuidar do rancho, da criação, das plantas e das gentes. Bem-querer é o apreço e o zelo. Sem cuidar e proteger, não é bem-querer,
e não é amar. Essa estima é a mais genuína expressão do telurismo gaúcho, da história de ruralidades, do ajoujo à terra, do amor e apego desenvolvido a ela. É a marca sentimental da missão bruta com os pagos. É o testamento telúrico que ficou. A bem-querença é a própria alma gaúcha. Faz parte das virtudes aprendidas no trajeto continentino, nas suas histórias terrunhas. O amor à terra, a sede por liberdade, a firmeza no ser, a altivez e a simplicidade. São todas virtudes que fazem parte dessa alma. Não há gauchismo sem isso. Representa a alma gaúcha no laço com o chão e os infinitos. A história passa, as lidas mudam, ficando em distâncias. O tempo é de ontem, mas permanece o símbolo, composto em origem nas atuais estampas. Fica a marca do longo convívio com a terra, das coisas que se foram, mas que permanecem como raiz. Não somos mais passado, pois escrevemos o hoje. Se ao ontem referem, alargam a vista a campear o amanhã. Neste prosseguir, seguimos adiante. Registro 5. O sentido e o valor da consciência da terra. A consciência da terra é aquela que nos liga ao que somos, terra e natureza. É o sentimento emanado da nossa própria condição natural. É a seiva da terra em nós. É o posto que somos nas imensidões. Parte dela é o telurismo em nós. Nesta compleição nativa, vamos reverenciar e respeitar o pago. Atuaremos bem em nossas vivências. Seremos a própria estirpe do que somos. Seremos a própria raça. Essa é a transcendência que o Gaudério carrega, a mala de garupa de seus apressos, a estrela guia das camperiadas, são as nobres virtudes dos fogões do espírito. Em seu fundamento, esta consciência reconhece o vivente naquilo que ele é, o liga à verdade de suas existências. Não precisa ilusões, não precisa floreios, não quer outra resposta, mas simplesmente ser. Essa é a sua razão. Traz em si um compromisso com o universo. Os anseios taperas são o breu medonho do espírito. Tratam-se dos intentos daninhos que atacam o coração e reboliçam com o mundo. Esse é o seu feitio. No momento em que deixamos de lado os anseios taperas, mas buscamos a verdade do que somos, nos encontramos. Ficamos aliançados às existências. Sabemos quais são as importâncias e belezas. Sossegamos a alma, achamos nosso acalanto. Finalmente vivemos. Neste atavismo, nos tornamos sinuelo na busca dos caminhos. Esse é o sentido e o valor da consciência da terra, o reconhecimento do que somos e a comunhão com o que somos. Registro 6. Peitando o desafio. Guasca Dom Blau deparou-se com a bruxa da sina velhaca na Salamanca do Jarau, circunstância em que a enfrentou e a venceu. Despretensioso a vagar em trilhas, campeando o boi barroso, achou a forna encantada. Por seu forte coração, foi desafiado a conhecer seus mistérios. Ali, altar de antigos mestres da magia, enfrentou provas ocultas. Tentando a sorte, adentrou com destemor em suas sombras. Viu vultos medonhos a espantá-lo e tentações tamanhas a chamá-lo. Seguiu firme até o final, onde foi buscar seu prêmio. Deparou-se com o carbúnculo em forma de velha bruxa. Ela lhe ofereceu preciosos tesouros. Analisando a oferta, percebeu que tinha um alto preço vender seu coração. Como taura de antigo andar, recusou aqueles talentos condenados, não vendeu suas verdades,
pois sua glória não tem preço. Contudo, olhou profundamente aquela aparição e viu a formosa princesa escondida naquela forma. Notou seu real coração. Então, retrucou sua vontade, vislumbrou o puro querer pela princesa encantada e a ela ofereceu sua graça. Só ela lhe interessava daqueles desejos. Acordou perdido ao relento, banhado ao clarim do dia. Viu-se em devaneio daquele pensar, entendeu seu próprio coração, saiu como chegou, sem levar nada, mas não esmoreceu. Assim, recobrado dos sentidos, seguiu seu caminho, estampando a figura da pura cepa rio-grandense. Registro 7. Gauchismo velhaco, os caborteiros. Bainha sem faca, esse é o feitio do falso gauchismo. Trata-se daquele maula que se tem por mui gaudério, se traje, se arregimenta, mas não tem alma gaúcha. É aparência sem substância, é tronco sem cerne. São aqueles que não carregam consigo o prezado sentimento. Defendem procedências que nada têm a ver com gauchismo, mas combinam muito mais com a ideia e a feita dos caborteiros. Esse é seu tipo. Os malinos distorceram o gauchismo, transformaram a valorosa garra gaúcha, a cepa dos ventos brutos sulinos, em ignorância no agir. Os que de fato tinham fibra nos tempos de guerra e terra, viraram caricatura nos que não têm. Não entenderam que a raça gaúcha significa sustentar os eternos apreços. A pilcha é o símbolo de um proceder e de uma identidade. Traz a mística na estampa. O gauchismo é o cerimonial da terra. Seus ornamentos são uma reverência. O dom irrecusável de sua espécie é cultivar o civismo e as eternas virtudes. Registro 8. Seiva da terra elida. Na lida dos dias, o paisano busca seu sustento, semeando a fértil lavoura. Em seu distante vislumbre, enxerga a fartura das colheitas. Como um milagre, vê o nascer da vida na brotação das sementes. Naquele momento, em uma singela prece, reverencia o santo chão pelas dádivas da terra. Nasce nele o respeito pelas existências. Passam-se luas, tempo e angústias, esperando colher. Depois de muita dedicação e suor, finalmente pode ver posto à mesa o puro fruto de sua lavoura. E enfim, na santa paz, consome o alimento da terra, saciando-se de seu sumo no ciclo da vida. Registro 9. Patriotismo gaúcho e patriotismo reiúno. O paisano carrega seu civismo como elevado valor. Patriotismo gaúcho é uma devoção à terra e ao país, no anseio dos que buscam a fecunda direção. Já o patriotismo reiúno são os interesses velhacos dos caborteiros. Paisanos são os filhos do país e, portanto, carregam a nativa devoção. O maior patriotismo que podemos ter, o verdadeiro civismo, é zelar diariamente por onde estivermos, fazer o melhor por onde andarmos, seja onde for, buscando a cada dia o bom sentido das coisas. Por fim, a genuína soberania é a lei dos efetivos paisanos. Registro 10. As gentes da terra. Somos as gentes da terra, as gentes de raiz rural.
Somos aqueles que, mesmo tendo inúmeras diferenças entre si, tiveram uma semelhança essencial: a terra. Essa se tornou a raiz de todos. Gentes de todo canto, vindas de todo lado, fizeram pátria no mesmo torrão. Adquiriram o mesmo sumo, tornaram-se parte do mesmo chão. As gentes da terra são os formadores das veredas meridionais. São aqueles que conheceram as passagens terrunhas, que estiveram naquele alvorecer e se mesclaram às paisagens, beberam a seiva daquele tempo chucro e se templaram daquela terra selvagem. São os tipos do Rio Grande Antigo. Gauchismo é o símbolo da ruralidade antiga e das raízes rurais dessas gentes. Tornaram-se gaúchos não por aculturação ou força de imposição, mas quando se embrenharam nos grotões, abrindo picadas nos matagais, para ali erguer e fazer querência. Tornaram-se gaúchos quando conheceram as vivências dos campos e dos cerros, quando conheceram os araçás, as sangas, as ervas e as figueiras, quando tomaram conhecimento da fauna, da flora, do clima e da geografia, quando sentiram os mormaços e as friagens, quando foram pelear, quando enfim tornaram-se campeiros e cultivadores, moldados pelas brutas sinas da terra. A marca dessas gentes foi seu forte apego ao chão, num vínculo sagrado com a terra. Forjaram-se guascas e tauras, veteranos em suas lidas. Refletiu-se neles a ancestral tradição. Esse é seu gauchismo. Gauchismo representa toda a ruralidade em suas diferentes fases e morfoses. Nenhum é mais do que a outra, mas todas são terra e raiz. Desde o antigo xangador, seu tipo mais primitivo, passando pelo peão de estância, pelo soldado, até chegar ao homem das chácaras, o colono, o agricultor. Gauchismo compreende toda essa ruralidade e o homem do campo na sua mais ampla expressão, das raízes rurais, dos campeiros. O gaúcho é o símbolo dessa ruralidade das almas, representa os viventes de pura cepa e as nobres virtudes da terra. Esse é o sentido do gauchismo. Esse é o gaúcho. Campanha é o campo, é o rural, é a lavoura e a labuta do dia a dia. Campanha é todo o ambiente de fora, dos tempos de ontem, da vivência dos campesinos, de todos os rincões, dos montes e das planuras. É a vista das geadas das manhãs, da enxada pela frente, da semente brotando. Essa foi a sina de todos. Nessa fonte, a terra é o sumo do que somos. Evocamos o telurismo como interno manancial. É a autenticidade em que nos tornamos cerne e raiz, firmes como um palanque cintado pelo tempo. Essa é a estirpe da raça gaúcha. Registro 11. A pátria gaúcha e o sentido de Rio Grande. O Rio Grande é a légua em que o gaúcho fez pátria. Nestes rincões isolados, bem distantes das cortes imperiais, esquecidos pelos poderes e destinados aos rigores, foi possível vagar aragano e fazer-se centauro. Então, nestas latitudes, o gaúcho encontrou lugar para fazer seu chão. O gaúcho é um tipo do sul do mundo, templado do encontro de muitas vertentes. Mas depois de muito vagar, foi nestas bandas continentinas, ainda selvagens e livres, que achou seu santo torrão. As extensões isoladas nos grotões, marcadas de guerras e lidas, fizeram os tipos da terra. Aqueles tauras, assim como a terra, tornaram-se brutos e curtidos pelas existências rigorosas,
Quem os via já os chamava gaúchos. Para os chamarem assim, bastou simplesmente seu semblante, pois foi a marca de sua estampa e proceder. Mas não adianta nascer no Rio Grande e não evocar o valor terruinho, esse sentimento nativo das existências. Gauchismo é universal, é um estado de espírito da terra, parte de todos aqueles que comungam da centelha telúrica, não importando onde se tenha nascido. Pago, gaúcho, querência, tudo significa terra e natureza. É o ramo primitivo. Em seu significado contemplativo, o Rio Grande, mais do que um território, uma pátria, um governo, representa um espírito telúrico. É o pago em seus sentidos sagrados. Este continente sulino é o torrão das gentes que se fizeram a raça gaúcha, das gentes que se retossaram as passagens crioulas, das vivências rudes, dos motivos de campo e dos motivos da ruralidade antiga. Não importa como se organize, como se chame, como se integre ou se divida. Seja como for, este torrão simboliza o telurismo, simboliza os originais motivos. Essa é a figura que lhe emoldura, é sua mensagem e raiz. Esse é o sentido do Rio Grande. Registro 12. Continente dos tempos lendários. Em bandas sulinas de tempos lendários, adentraram os cueras em rincões cerrados, nas lonjuras infindas do sul continente, avistaram assombros dos soturnos relentos, primitivas figuras a cruzar as noites, formosos mistérios de causos charruas. Naquela incursão de tamanho espanto, mesclaram-se as admiráveis histórias que ouviram, como velhos taitas de memórias antigas, lembraram-se de voltas há muito passadas, viram tropeiros findar vacarias, lidaram em estâncias de chirus missioneiros, ouviram a gralha ecoar nos céus, viram semeadores repontar na coxilha, soltos aos marasmos contemplaram virações, em carga de lança expulsaram invasores. Em noites lunares de pirilampos e grilos, se multiplicam os fogões na perdida amplidão. Em rodas de mate, de pala e penumbra, ecoam vozes de canto e guitarra, saúdam o pago em forma de verso e espalham a mensagem do fraternal atavismo. Registro 13. Um sentimento universal. O sentimento telúrico está em todo lugar, em cada querência, em cada cultura, em cada vivente. Não importam as diferenças que haja, está lá. Seja mais aparente ou mais escondido, mas está. Basta procurar em si e todos acharão a chama. O telurismo é a centelha que une e mesmo nas suas distintas manifestações, é a consciência que perpassa em todos. No mundo inteiro, em qualquer lugar, povos e pessoas podem achar em si o real valor. Podem buscar nas profundezas da alma o seu elo com os infinitos. Mas não se trata de qualquer expressão, mas daquelas genuínas, das que todos sentem no íntimo a sinceridade. O universal inicia-se pelo regional. O amor ao mundo começa pelo simples chão em que pisamos. Somos mundo e o pago é o torrão sagrado de nosso zelo, no qual inicia o sentimento. Nesse nativismo, nos tornamos ramos de uma só origem e pertença. Essa é a real forma dos viventes. É a própria razão de quem verdadeiramente somos no universo. É a comunhão das almas, não por qualquer sentido, mas pelo ramo da espécie em que nos irmanamos.
É o luzeiro das gentes que flameja em todo lugar. Registro 14. Crenças terrunhas. Se vão os tauras em sua estrada, nos andejos do viver, campeando seus rumos, levam consigo as crenças do próprio peito, preenchidas pelo sentido genuíno do que são e pelas próprias razões de sua estirpe. Rumam firmes, não sem inúmeras vezes cambalear, mas assim se vão, levando seu mundo por diante, numa vontade bruta, fazendo seu destino. A vida não lhes deu por escolha refugar, só podem seguir em frente, essa é sua porfia. Como eternos sentinelas, fincamos bandeira sustentando o nosso posto nas existências, a espécie pensante, a espécie imponente. O precioso intento é dedicado ao bem fazer, para atuar ajoujado ao que somos, enlaçados à nossa própria essência. Essa é a missão da raça, é o compromisso dela com tudo. Na imensidão das existências, os mistérios surgem dos pensamentos. Somos os centauros a olhar o mundo. Em nossas certezas, só há a terra em que pisamos, a capacidade de pensar e a força do braço para agir. Trazemos a responsabilidade de que, se não fizermos por nós, ninguém fará. A fé na boa vontade dos corações e nos valores nobres do peito. Os espíritos mais elevados são os que carregam a paz, os altivos em seu passo e livres em sua alma. São os que praticam o bem-querer. Esses luzeiros dos viventes são os grandes mistérios das elevações. O tranco monarca é nas rondas do tempo, tapeando o sombreiro de frente ao destino, domando a vida, com destemor enfrentando os acasos, não se entregando ao esmorecer e sem medo de tempo feio, aos manotaços que vêm, sustentando o repuxo e rebatendo os desafios. Assim, vamos seguindo agradecidos pelas dádivas que a terra permite. Essa é a marca que carregamos. A luta é contra os intentos caborteiros, contra as malfeições da alma, contra as forças daninhas. É uma luta para vencer o caminho. Achegados na chama da terra, na responsabilidade que temos, crendo na força do braço, podemos achar o rumo. Essa é a fé da raça. Essas são as crenças da terra. Registro 15. Estampa da raça. O peão soberano na campa selvagem, com os pés mesclados ao chão, a emoção carregada de coragem e envolto da paisagem do pago, é a mais genuína moldura da raça. O semblante de visão no horizonte, de braço destemido e olhar altivo, representa nobremente a estirpe dos tauras. Traduz a força do braço, os que trazem o telurismo no peito e os que lutam. Sua imagem é a própria estampa da raça. São os míticos gaudérios dos fogões nativos. Esse é o seu simbolismo. Registro 16. Destino de potro. Nosso destino é o mesmo destino dos potros. Quer queira, quer não, igual nos acontece. No final de nossos invernos, a terra nos leva, recolhe-nos a seu acalanto. O corpo se vai, contudo, não some, mas se mescla à natureza. Torna-se seu substrato, fonte para outras formações. O corpo que tomba vai alimentar outras mudas. Partimos, mas nos tornamos chegada. Quando a cruzada do viver termina, fica o rastro do que fomos, fica o legado das existências que tivemos. A alma
permanece no trote do tempo, não como uma assombração penada, mas como eco para os que ficam. As vivências de uma geração mantêm-se em figura para a história. Apartamo-nos do rodeio, mas ele continua. As estações prosseguem no andejar eterno. Os que se foram não somem por completo, mas permanecem como imperiosa influência. Essa é a continuidade, a descendência, o que fica de um tempo para o outro. Assim transcende a alma, como fantasma do passado, presente na mente dos vivos, tornada em reminiscências. Deste modo, as gerações se sucedem, seguindo seu caminho sem fim. A querência grande das almas é o campo dos recuerdos, é nossa nova morada, na qual somos eternidade. É a memória e o pensamento dos vivos, é a herança dos mortos, é o rastro de todo o passado que eternamente habita as almas viventes. Depois de partir, vamos para outras camperiadas, na estância do ventre da terra, mesclado à santa querência, retovados de seu sumo. Nesse novo existir, seremos uma pálida imagem, mas seremos para sempre Rio Grande. Vamos compor o panteão ancestral dos nobres valores, vamos ser lição para as gerações vindouras. O sopro do pago é uma tropilha que corre ao vento, levando seu sentimento e a carga da história. Nos juntaremos à nossa gente, como memória de um tempo vivido. Seremos retrato do que passou no palanque de nossa época, e lá permaneceremos eternamente reunidos. Olharemos distantemente para as eras dos vivos. As gerações passam, mas a terra permanece. O pago é a eterna existência no qual repousaremos. Em seu ventre, toda a história campa e repousa. Assim, a vida se sucede, recompondo-se perpetuamente. O nascimento é um brote de muda, pois é renovação. A morte também é um brote, pois significa a mesma coisa. O legado do que fomos pode tanto servir de exemplo àquilo que é valoroso, como ao que é ruinoso. Conforme o exemplo deixado em nossas vivências, conforme os valores que cultivamos e alimentamos, podemos reforçar o panteão dos intentos caborteiros ou legarmos os ensinamentos da terra. Assim, nessa manifestação existencial, projetamo-nos eternamente no vento da história. Registro 17. As camperiadas do certo. A busca do certo é o único guia que interessa à nossa razão. É colocar o certo acima de outros motivos. Esse é o valor autêntico de nossa estirpe e raça. É nossa lei. O resto são causas que não nos pertencem. A busca do certo faz com que não enganemos a nós mesmos. Faz com que não caiamos em causas confusas e perdidas. Causas que, na verdade, não visam o certo, mas outras pretensões. Ser certo é ser justo, e essa é a maior importância. Vamos buscar o valor em nós mesmos. Basta nos livrarmos dos enganos que nos perfazem. No fundo, todos sabem o que é certo. Basta querer ver. Esse é o motivo que nos cabe. Essa é a razão da sinceridade. É olhar para frente. Não nos interessa outra causa, motivo ou ideal, mas somente o certo. Essa tenência é a fonte nativa de nossos ensinamentos. Neste espírito, tudo se enveredará para o certo. Registro 18. O proceder do gaúcho. Tratar firme e tratar certo é o proceder do gaúcho. Ter compromisso é ser honesto. Honestidade é a palavra firmada. Trata-se da palavra que temos para passar confiança em nosso ser
e proceder. Honestidade não é só uma questão de benevolência, mas trata-se de um alento para os viventes. É um bem que volta, sempre, não de forma misteriosa, mas de maneira bem prática. Todos confiam em quem é honesto. Todos querem conviver com quem é honesto. Honestidade é um valor que se pode cultivar e espalhar. É um benefício para todos. Quanto mais pessoas forem honestas, mais peso a honestidade terá e melhor funcionará a vida. É uma fonte de felicidade saber que existe confiança, que confiam em mim e que posso confiar no outro. Não há satisfação maior. Nas questões deste mundo, em nosso ser, fica somente uma lição. Temos que ser corretos. Isso é ter virtude, é carregar o valor genuíno. Devemos sustentar esse compromisso. Essa é a nossa mais nobre verdade. Como viventes, podemos ter diferenças largas entre nós, distintas crenças e sonhos, mas temos uma só raiz em nossas virtudes, a verdade. Disso não podemos abrir mão em nenhum momento. Registro 19. O jeito bem de bem e a alma tranquila. Levar a vida bem de bem, livre do que desalenta. Orientarmos somente pelo que é para frente e acresce, longe do que desmerece. A paz acalma a alma. Essa escolha é a soberania e monarquia que temos. Expressamos a devoção à vida desfrutando. Nesta confraternização, deixaremos para trás nossos julgamentos e nos dedicaremos ao que é importante, viver. São nossos cambichos e tertúlias para a felicidade. Buscaremos o certo, o justo. Vamos ser firmes no que deve ser, mas suaves no que não deve. Neste espírito, ficaremos de alma tranquila e tocaremos a estrada na santa paz. Já tendo compreendido este viver, então, finalmente, seguiremos em coração leve. Poderemos sentir plenamente a aragem prazerosa, o sol agradável e tudo o que nos é permitido. Contemplaremos cada sorte presenteada a nós. Ficaremos deleitados em ressolanas de vida. Neste acordo, só nos resta dar graças. Registro 20. Os sentidos de pago. Pago é uma intenção e um jeito de ser. É um culto à terra e ao nativismo. É o telurismo que nos ronda. É a contemplação presente na própria terra e natureza. É um sentimento universal. Está em todo lugar. É a força de todos os chãos e dos viventes. Pago é cada terra, cada rincão. É uma reverência e saudação, pois simboliza toda a natureza, suas dádivas, seus frutos, sua riqueza, o céu azul. Representa a própria existência da qual fazemos parte. É todo o universo. Representa a grande natureza da qual saímos e pela qual andamos. É o santo chão em que pisamos. O pago sagrado é o culto e a devoção de nossos sentimentos. É o princípio em cada um e em cada lugar. É a partir de cada rincão que se manifesta o amor ao todo. Agradecemos com fé pelas manhãs que nascem, por toda a sorte do universo, pelas noites estreleiras e pelas chuvas renovantes. Temos gratidão pelo bom mate degustado, pela boa refeição oportunizada e por todas as vivências. Valorizamos cada desfrute permitido. Tudo isso é a grande riqueza. Saudamos o pago como expressão de amor e humildade de nosso ser. A humildade é um farol nobre das virtudes, a nos lembrar nosso posto singelo nas imensidões. Somos parte do chão que se espalha e do céu que se estende na querência.
Essa é a gratidão prestada às existências. Levamos conosco esse sentido. Registro 21. Prece ao pago. O pago é a querência, é o santo chão em que pisamos, é o céu que nos cobre, é as estrelas que iluminam. O pago é o ventre terrunho de onde saímos, é a existência em que vivemos e a imensidão a que pertencemos. Somos ramos de todo o pago. Bem-querer é o sentimento do pago. O telurismo é o pago em nós. Bem-querer é amor. Bem-querer é cuidar e proteger. Sem cuidar e proteger, não há bem-querer e não há amor. A mensagem do pago se revela pela mística do guardião dos campos, a ave que guarda e protege. Reluz o quero-quero místico como símbolo da anunciação. Assim, com a bênção do pago e escorado no braço, seguimos caminho. Registro 22. A chama do instinto. O fogo acendeu-se como um instinto pertencente ao peito. Queimou como um sentimento, revelando-se como a própria essência do vivente. O mesmo instinto percorreu o tempo, sem nunca esmorecer. Depois das estações, como uma rama fecunda, ficou crescendo, se desenvolvendo, esperando amadurecer os frutos. Depois de pairar pela história, ganhar sabedoria, tornou-se um entendimento completo do que eram seus anseios. O sentimento tornou-se consciência. A vigília transcendente é a celebração da raça gaúcha. É um momento de renovação, de relembrar as crenças da descendência e saudar a missão cívica de cada paisano. Assim, em uma ufanista homenagem, em rondas gaúchas, rodeamos o fogo de chão, este símbolo vivo do espírito telúrico, e numa mística antiga, revivemos o galpão e renovamos a fé. Neste ritual, dedicamos por um instante nossas preces, acendemos a sagrada chama e recitamos versos nativos. Batizados de mate amargo, seja sozinho ou irmanado, prestamos culto à eterna consciência, aquecendo a memória das leis imortais e saudando, em vigílias telúricas, a herdade do tempo e a santa querência. Essa celebração é uma comunhão e um espírito cívico exercitado. Registro 23. Encantados dos campos e matos. No breu daquelas noites gaúchas, se atiça o guasca no mistério medonho, com um candeeiro na mão, mirando em volta do rancho, bem lá na escuridão dos matagais, nos fundões, se alvoroça um espanto aqui e acolá. Corre um rufo sacudindo o arvoredo, porém nada se vê. Será um saci, o negrinho do pastoreio, um lobisomem, a teineaguá, o que será? Em outras picadas, o ginete, em seu pingo, cruzando os boqueirões na solidão, só vê correr um clarão de lampejo que lhe desatina. Uma chispa de fogo tenebrosa. Será o boitatá? Os paisanos viram só de relance aquele espanto. Não sabem dizer o que é. Poderia ser somente o vento na quincha do rancho? Ou o estrondo do temporal distante? Ou é somente um bugio nos galhos? Ou bichos fuçadores dos matos? Quem sabe? São os mistérios das noites altas. Nas rondas noturnas, esses assombros são o frio na espinha do estradeiro, o susto do taura valente. Frente a tamanho pavor, não há destemido que não se arrepie. Aquelas gentes dos rincões selvagens, por um momento,
ficaram admiradas pelas imensidões que as rodeavam, pelos segredos das escuridões, pelos mistérios da gigante querência. Temerosos de seus próprios desconhecidos, tomou-lhes conta esses pavores. Pelo tipo chucro de sua raça, vislumbraram suas ilusões nativas e os aperos de sua imaginação. Enxergaram os segredos do pago profundo. Essas criaturas são as formas telúricas dos seus medos, segredos e paixões. São os encantados dos campos e matos, os duendes habitantes do desconhecido. Foi seu modo de ver. Povoam os pensamentos dos viventes. Vagueiam pelas auroras, se escondendo nas sombras e amedrontando desconfiados. Esses encantados são a expressão telúrica dos sentimentos e a expressão da própria alma nativa da querência. São os encantos e as emoções nativas, a paixão que corre no tempo, apertando o coração dos paisanos. É o mesmo deslumbre mágico das noites estreleiras, quando Taura mira os olhos da prenda e solitos, rondados apenas pelos duendes misteriosos, espiadores invisíveis daqueles fundões, aproxima-se dos lábios da linda flor e finalmente, enamorados, entregam-se aos desejos. Naquele momento, se faz a magia do céu inteiro. São os encantos das madrugadas. Essa é a magia do pago, seus sentimentos e mistérios. É a paixão gaúcha daquele mundel. Registro 24. Sentidos telúricos. Das coisas simples da gente é o que nos basta. Nos sossegos da alma, descobriremos o instinto do próprio sangue. Depois de perceber as reais importâncias e belezas, descobriremos que o resto é miudeza. As coisas simples da gente também são as grandes coisas do universo. Em um olhar telúrico, veremos os encantos do mundo, sentiremos as emoções, teremos razões profundas no peito. Os mistérios das existências se revelarão a nós. Essa é a genuína vida, o genuíno ser, é a força da terra. Deparamo-nos com um valor que é a magia das coisas singelas da vida, os encantos do mundo, mas que fazem parte de nós. São as dádivas que podemos sentir, desfrutar e têm em si a pureza mais bela. Já tendo compreendido as razões reais, então não pensaremos mais em perder um momento sequer. Não passará sem que desfrutemos cada sorte do destino. Como o bom mate apreciado em cada gole, num rito quase espiritual, o jeito de se viver é apreciando cada gosto, cada sentido, cada emoção. Numa contemplação ao mundo, ao pago, a quem somos, num agradecimento a cada manhã, a tudo o que vivemos e ao que temos. Por fim, é uma força poderosa para nos fazer seguir. É uma paixão. Esse é o feitio centauro das emoções, de viver, de percorrer as existências. A chuva não é tempo feio, mas é o banho da terra. E quando vier o temporal, logo depois de sua passada, o verde se abrirá nas folhas.
Registro 25. O bem que vem do peito. Certa vez, numa quebrada, campeando o boi barroso, me deparei com um índio maula. Num rompante topetudo, era do tipo desconfiado. Foi quando me perguntou: qual santo te benzes? Qual a prece tu fazes? Não entendi bem a intenção, mas de pronto respondi: o bem eu faço por conta, não peço em troca nenhum regalo. Esse é um jeito que trago no peito e levo até o minuano me dar o último pialo. Numa crendice vaga, ele indagou: como isso é possível? Alguém não ter ordenança nem mandatário, não temer nenhum fadário, disse muito menos confiar em tipo dessa raça. Não estendi muito a questão, apenas falei assim: o que posso te dizer? A bondade está em mim, basta fazê-la em meu viver. Minha prece é somente o pago, e o meu jeito me basta. Reverencio o céu azul da grande querência amada. Meu batismo é o céu estreleiro e uma prenda lindaça. Dou graças ao soberano pago pelas sortes do meu universo. Em meu destino não quero muito, só deixar um bom rastro em cada rincão que passo. Levo a formosa bandeira reluzente na visão. Minha humildade é saber quem sou na soberba imensidão e não crer ser mais do que o mundo de meu chão. Nas léguas infindas das tropeiradas gaudérias, em qualquer beleléu, me deparei com a divindade. Nas andanças vi preces em distintos altares. Entendi que Deus é toda bondade transbordante na taipa dos corações. É o puro sentimento de ternura saído da alma. É a paz cristalina das orações. Sempre tive a sorte de presenciar mais o bem do que a morte. Deus estava onde resplandecia a paz e a sinceridade. As preces eram os cantos ao bem. Deste modo, encontrei Deus em muitos lugares e também em mim mesmo. E assim segui caminho, na santa paz e num trotezito buenaço. Registro 26. Seival revivido. Naquele dia, nos campos triunfais, vimos renascer a esperança. Vindos de todos os lados, chegaram tauras de distantes rincões. Vieram se unir à justa peleia. Carregavam em seus corações a grandiosa força da verdade. Nas fileiras da batalha, alinharam-se de um lado a raça dos livres, dos que almejam incansavelmente a soberania de suas almas. Do outro lado, se puseram os caborteiros de corações corrompidos, que vislumbram unicamente a ruína e a servidão. Assim, prepararam-se os taitas, empunharam as adagas e as lanças, agitou-se a cavalhada que sentia o porvir. Por fim, hastearam os estandartes da justiça. No romper da batalha, ressoou o clarim como colossal prenúncio. Logo após, disparou a carga de lança em um rumor descomunal.
avançou o corpo da tropa aos destinos do combate. Naquele momento, nas convicções daqueles bravos, já haviam entendido que a justiça era sua e que não poderiam repassá-la. Naquele avanço, iam em busca da esperança, pois era seu único propósito naqueles tempos de morte. Com bravura conclamavam: as correntes dos infames não prevalecerão. Já na iminência do encontro, o peso da cavalhada, chegando ferozmente, reverberou no chão do inimigo, fazendo-lhes atordoar. A visão dos tauras se aproximando em destemida horda foi o suficiente para embaraçá-los e lhes fazer refugar. Seus olhos apavorados refletiram a aflição, pois naquela hora entenderam que sua escolha fora errada. Alguns foram enganados e por isso se perderam. Mas entre eles havia os piores malignos, que mesmo entendendo os erros, ainda assim persistiram, pois seu alimento era a própria malfeição. Quando o encontro se deu, ocorreu um grande estrondo, instalou-se o entrevero e a peleia se formou. Levantou-se uma imensa nuvem, ficou turva de poeira e nada mais se discerniu. Ressoou um medonho escarcéu. Depois dos tilintares e urros, baixou um profundo silêncio. Estava encerrada a sentença. Os paisanos cumpriram o seu encargo. Registro 27. O sentido da herdade. Os velhos semblantes viveram o percurso. Assim como as gerações atuais, erraram e acertaram. Fizeram coisas valorosas e também de arrependimentos. Tiveram as humanas imperfeições. Acima de tudo, sua luta foi árdua. Tentaram manter a esperança. Por muitas vezes falharam. Mas apesar de tudo, seus sorrisos e tristezas foram vividos. O passado não era melhor que o hoje, nem as almas eram distintas. Porém podem ofertar a experiência, pois trazem a herdade da descendência. A janela do passado é a vista do tempo. O Senhor do tempo viu tudo e por isso sabe tudo. Nossa brevidade nos impede de entender o destino. Os ventos de ontem continuam soprando o pensamento dos vivos. O rastro da história é a marca que carregamos. Dos ventos passados, as boas sementes devem ser carregadas. Na sina do antigo continente, não foi pouca coisa o que viveram na lida. Passaram por suas rudezas em profundas colônias de vidas brutas. Forjaram sua existência na têmpera da própria pertença, tornando-se fruto daquilo que eram. Perfizeram-se em crias genuínas do chão. Por fim, aquilo que aprenderam tornou-se a sua razão. Registro 28. Bairrismo e querência. O sentido do bairrismo é servir de união entre povos e gentes.
irmanados no mesmo apreço de amor à terra. O primeiro encargo, onde inicia o fazer universal, é amar a própria terra, pois significa zelar e cuidar o torrão de nossos passos. Esse é o genuíno sentimento de querência. Deste modo, em comunhão, as terras de todo o mundo reverberam a mesma inspiração. Cada povo, como um farol, oferece sua contribuição ao mundo, iluminando as distâncias. O chão e o céu, em sua vasta extensão, são o mesmo em todas as lonjuras. O sol ilumina até onde o horizonte vai. Enfim, somos ramos do mesmo tronco, e cada rincão é uma légua da grande querência chamada mundo. Registro 29. Civismo paisano. Civismo é o bom agir no passo em que se vive. É fazer sua parte para o bem das coisas e não furungar com sinas mal resolvidas. É prestar reverência ao mundo, tributando virtudes. É um jeito e um proceder de paz. Civismo gauchesco é agir livre e soberano em sua própria estampa, sem, contudo, ser caborteiro no lidar. Jamais se deixar canguear, mas ter a mente aberta para o bom acordo. O luzeiro gaúcho é um valor cívico, uma atitude de compromisso e um agir universal. Como legendas de outrora, transfiguradas na lição dos taitas, a nobre causa é o dever sustentado para o honroso destino, sentindo-se de fato paisano no rincão de seu viver. Esse civismo é o pavilhão que o Gaudério carrega, vislumbrando seu ideal. É o ensino que ele traz, seu rastro, em uma estima que tenta espalhar. Registro 30. As lições das gentes simples dos rincões. Boa índole é a lição das gentes simples dos rincões. Povoadores do pago inteiro, que apenas querem levar sua vida e nada mais. São as virtudes que carregaram lealmente, são a estirpe de seu próprio tipo e de sua própria raça. Não abriram mão de seu valor. Boa índole é ter por glória a honestidade, é fazer sua parte na vida, buscar o devido quinhão e semear a necessária lavoura, mas sem se enveredar para o errado. Boa índole é prezar os compromissos, é fazer o que é preciso nas obrigações, é seguir em um nobre passo o trilho das camperiadas. Em nosso jeito, vamos ter a simplicidade de valorizar cada vivência presenteada a nós. Vamos carregar a humildade em nossos corações, pois trata-se da nobreza do ser. Esse é o gosto da gratidão que devemos ter pelas existências. As maiores lições que podemos ter são as virtudes que se custam a ganhar. Essas gentes, mesmo na sua simplicidade, nas dificuldades do dia a dia, sustentaram seu valor, tentaram o passar às gerações, não desacorçoaram de suas verdades. O precioso proceder é o que mais importa no que somos, é o fundamento dos viventes. Todo o resto é miudeza perto das reais importâncias. Nesta estima, seguiremos. Registro 31. Chama gaúcha do telurismo. Na chama do espírito telúrico, seguimos guiados pela seiva do pago em nós.
e pelo cerne do que realmente somos. É a chama dos fogões a campo fora que reluz em cada rancho e nos corações dos gaudérios. É a chama que ilumina os tauras, é a própria crença telúrica a flamejar. Acompanhados pela voz da terra, guiados por essa luz, não caímos em rumo perdido, pois temos nosso fundamento. Por mais fechada que esteja a cerração, por mais escuro que esteja o boqueirão, podemos buscar o luzeiro e nos encontrar. Campeando as próprias origens, recobrando os sentidos, buscando a raiz do que somos nas existências, então, nos fundões da alma, nos depararemos com nossa própria imagem, a compleição da terra, o telurismo em nós. Acharemos na essência a chama antiga, acharemos a raça. Mirando a nativa centelha, num rito espiritual, sentimos a mística antiga queimando em chucre emoção. É a figura refletida da primitiva raiz do sagrado chão, é a estirpe do próprio pago reluzindo em forma transcendental. Esse é o simbolismo da chama gaúcha. Assim prestamos reverência. Naquele dia lendário, repontou a mística tropilha no horizonte triunfal. Ergueu-se o estandarte da nobre louvação. Reluziu a nativa centelha como divina aparição. Em fulgor alado, percorreu as visões e espalhou seu encanto deslumbrando os corações. Desfilou o candeeiro em glória sem igual, e assim, na sinuela cerimônia, prenunciou-se ao ritual. Registro 32. O simbolismo do quero-quero. A voz da natureza está sempre presente em nós. E o sumo telúrico sempre permanece em nosso corpo, pois é nossa aliança com as existências. O grito do quero-quero representa a voz da natureza, da terra a nos falar, nos cantando seus princípios. É o bicho que leva a querência no nome, é o guardião dos campos, é aquele cujo grito significa bem-querer e carrega em si o sentimento nativo. Esse grito é a cepa que permanece viva no espírito, é a rebeldia das almas que não perdem de vista o farol das virtudes, é o grito que atiça as brasas dos que levam consigo a semente dos antigos campos, que trazem em si o ramo da descendência e em que a centelha da chama não se apagou. Enfim, é a herança do pago em nós. O grito do quero-quero é o eco da natureza e tem o mesmo significado de outras vozes. Do berro do touro, do relincho do potro, do ronco do bugio, do canto do galo e das próprias cantigas nativas. Estes são cantos de tradução transcendente dos mistérios da terra, emanados de acordes campeiros que, inspirados, interpretam sua mensagem. Registro 33. Uma consciência genuinamente gaúcha. Depois dos andejos escaramucentos e turbulentos dos pagos, se ouve um tropel. É a sua voz. Sopra seu entendimento como mensagem da terra. Atiça-se a chama dos fogões gaúchos. É a síntese de todas as vivências e existências continentinas, dos entreveros de suas andanças, dos causos e passagens percorridos.
Das coisas que passaram, fica o cerne. Permanecem as lições de sua própria sabedoria. Fica o legado de sua relação com a terra, o resumo de sua experiência, o inventário do que passou. Resta a pura cepa da legendária tradição. Todas coisas suas, já apartadas do que não é ele, fica, enfim, a própria alma gaúcha. Na forja desse sentimento, foram muitas influências de todos os lados, das gentes que já estavam nesses rincões e daqueles que chegaram. Numa mescla, numa comunhão, fundiram-se num retoço distinto. Esses tauras templaram suas existências de querência, terra e garra. Aprenderam nesse viver. Depois de suas lidas, chegaram, enfim, à sua própria inspiração. Nasce um luzeiro próprio. Por sua raça rural, puderam ouvir a voz da terra. Tiveram lampejos de seu sopro. Por sua tenência, entenderam o chasque nativo. Souberam da própria lição da terra. É o pago revelando-se em suas razões. Cientes de quem somos, podemos andar no mundo guiados por nós mesmos. Não pelos motivos taperas, mas pelo que as próprias existências nos revelam. É a sabedoria telúrica, temperada de fundamento, que guia o andejo e ensina a saudação ao mundo. Bem querer o pago é seguir seu valor, estampando a querência em si. Trazemos no peito as eternas virtudes do viver. Batizados de telurismo, seremos a própria raiz. Registro 34. A mística da raça e o assombro dos tiranos. Este é o feitio da consciência da terra. Por mais simples e singela que seja, não pretende esconder nada, não precisa floreios, pois é a própria seiva da terra sustentada nas existências. Na sua singeleza, leva consigo a carga do tempo. A força desse sentimento é a verdade que ele carrega. Assombros aos tiranos são os tipos que trazem consigo aquela estampa altaneira, aquela monarquia que é sua altivez e soberania. É a monarquia gaúcha que não precisa de rei, pois é monarca de si mesmo. É o livre, o próprio tipo livre repontando. Assombros são os que não se prendem a pretensões e os que não se deixam corromper. Esse é o maior pavor dos tiranos, pois nem o ouro pode comprar a glória dos corações livres. A mística da raça é seu tutano de verdade, sua razão e sua força. Não é uma mística sobrenatural, mas a mística do valor da raça, da carga que ela traz do tempo, da história e da fonte da própria terra. Por mais força que os maulas possam ter, os faz tremer um simples taura carregado de verdade, de liberdade e de virtude nobre. Na rudez e despretensão, essa é a mística da força telúrica transcendente nos guascas. Registro 35. Mate e comunhão. Sorvendo o amargo num ritual de comunhão, bebendo a seiva da terra, perfazemo-nos em pura cepa. Com o mate na mão,
em uma conversa amiga, espalham-se a sinceridade e a chama confortante dos corações. Na poeira da história, foram vividos causos espantosos. Corremos perdidos nas polvadeiras e breus. Contudo, iluminados pelos candeeiros, podemos escapar dos entreveros que não levam a lugar nenhum. Como viventes, podemos ter inúmeras diferenças entre nós, singulares credos e sonhos, mas na rama da espécie somos uma só raiz. Seguiremos então unidos em uma única contemplação, a das gentes, da terra, de todos. Reverenciar o pago é reverenciar o universo. Agradecer o rincão santo é agradecer as existências. A crença da terra é um compromisso com a pertença. Essa consciência é nossa comunhão e nossas machadas de paz. Registro 36. Valores telúricos. Dos locais que percorri, das coisas que vivi e de tudo que aprendi, pude entender que o respeito me sustentou. Semeei união sendo distinto, pois carreguei cortesia. Essa foi a lição mais importante que recebi. Mas nunca deixei-me pisarem no pala, pois meu respeito traz liberdade. Entendi que ser distinto é ter humildade no coração. A humildade demonstra a altivez da alma, revelando que o paisano nada deve. Essa é sua monarquia. Quem é correto carrega o respeito como seu valor. Nunca vendi minha alma, por isso sempre cultivei a honestidade. Essa foi a minha força ante qualquer malino. Busco agradecer pelo que tenho e por cada coisa boa que vivo. Um simples sol manso, ou uma aragem agradável, ou um singelo café. O verdadeiro agradecimento inicia pelas simples belezas, pois assim me reconheço. Por isso, para guiar o meu viver, levo em minha consciência, como mala de garupa, o precioso aprendizado. De tudo o que entendi, o mais importante é ser correto, ser humilde e também agradecido. Tendo isso, sigo firme e de estampa afortunada. Registro 37. Atavismo. Atavismo é o despertar, recobrando a pura seiva, buscando na fonte infinda o sentido imortal. O vivente extraviado, desgarrado no entrevero, em uma destemida peleia, acha o rumo do caminho. Quando se volta à raiz, no fundo da origem, a raça lhe retumba como herdade da descendência. No discernir das almas queras, se atiça a chama primitiva. A brasa inextinguível se aviva reluzente. O pago revela sua mensagem. O sentimento se traduz em consciência. Recobram-se as razões da essência. As importâncias reais ganham valor. Ponteia no horizonte a visão do lúcido entendimento. A estrada não tem fim, a peleia é incessante, mas é a sina do taura para continuar aragando. Tendo sido superados os anseios taperas, o ser se encontra. O que era espalhado
torna-se direção. É um despertar. Já tenente, o paisano segue altivo na estrada, escorado no palanque do viver. Com destreza, segue adiante, estampando a pura cepa. Assim, a raça, pelo suceder das linhagens, no trote do tempo, na busca dos sentidos, depois de tanto errar, tanto pelear, tanto se confundir nos entreveros dos caminhos, finalmente chega ao entendimento da terra. Finalmente entende a transcendência real dos viventes e o elo com as existências. Conforme anda, a estrada se mostra. Será esse o andejo tapejara da sabedoria, percorrendo o tempo? No andejar da espécie pela história, achará o rumo das camperiadas. Já em nosso ser real, saberemos valorizar o que tem valor, veremos as belezas, nos dedicaremos ao que tem importância, seremos raiz. Deixaremos para trás as passagens que nos fizeram rumos perdidos. Seremos as virtudes altas. Buscaremos outros sentidos, os sentidos telúricos e reais. Serão esses nossos sonhos, esperanças infinitos, expressos em sua forma mais genuína. Esse é o atavismo da alma. Parte 2. Legenda telúrica. Registro 38. O chamado da querência no coração dos gaudérios. Andava o paisano em suas veredas, tocando a lida dos dias. Eram os apreços de sua serventia. Nos rodeios das xangas, nas precisões dos sustentos, percorrendo aqui e acolá, distintas coisas avistou. Mas daquele mundo que presenciou, dos tantos alaridos e anedotas, alguma coisa faltava. Algo lhe inquietava, eram os anseios do peito que lhe deixavam o coração redomão. Não sabia explicar, não compreendia os desassossegos. Era um solitário mistério. Só sabia que daquelas histórias ouvidas, das tão rompantes certezas, algum motivo faltava. Nas vigílias do mate, um tanto pensativo, mirava o viver, à procura de razões, buscando algum sinuelo firmado de fundamento. Algum alento a estrela d'alva lhe dava. Avistar o poente era o que mais lhe confortava. Ver reluzindo a flama encarnada da natural paisagem, demonstrando a direção. Naquela visão, parecia encontrar algum sentido. Por sua raça, raiz de tronco antigo, temperada no rigor, continha nele seu mundo e as verdades de seu compor. Ele que era a mescla da terra e por isso trazia em si o sentimento nativo. Por ditame existencial, aquela inquietação era a própria raça ancestral retumbando em sua essência. Era o próprio pago falando à espécie, declamando seu canto terruinho no rastro da descendência. A seiva primitiva está em todos, corre no corpo dos viventes, como sanga da imanência, perpassando fibra e tutano e compondo o próprio sumo vital.
A fonte da verdade é um ramo universal, se exprime no valor original, em que a prece dos corações é o genuíno amor pela terra. O fogo telúrico é a centelha eternamente flamejante, que resiste em brasa ardente, bastando o sopro do instinto para em fulgor atiçá-la. Em uma renascente manifestação, o tauro evoca as reminiscências como cepa imortal, revivendo sua destreza. É seu passo firmado, o farol iluminado, que clareia a estrada e ilumina a visão. Registro 39. O mistério do pago. Andando na estrada tapera, seguindo o passo do tempo, troteando sem pretensão, testemunhava o rigor e a beleza daquele perdido rincão. Foi quando lá pelas tantas passou a sentir a emoção, tomou-lhe conta do instinto, emanou uma nostalgia, chamando seu coração. Era um profundo encantamento, porém não entendia a colossal sensação. Se ouvia um turvo murmúrio, vindo de algum local, e de forma irracional ressoava no fundo da alma. Passou a seguir o rumo e campear a direção, se embrenhando pelos redutos daquela selvagem morada. Adentrou a mata cerrada, por semelhança fechada, como a tranca do pensamento e a tramela da convicção. Quanto mais percorria os meandros, mais sentia nostalgia, sem nenhuma explicação. Do canto que ouviu, seguiu o chamamento. Era o elo de sua seiva com o chão. Ali estava a resposta, se mostrando em forma de divagação. Naquele trajeto, por alusão, voltava à raiz. Quando adentrava na trilha, campeando as origens, no fundo da alma buscava a razão. Era seu eu, a voz do instinto ancestral, a primitiva condição. Descobriu que era o chamado de sua própria inquietação. Já tendo andado, na penumbra se desgarrado, procurando o sentimento, quando de repente, em um momento transcendente, de brutal espanto, se deparou com místico ente. Naquele matagal, ficou um silêncio descomunal. Nada mais se percebia, somente aquela visão. Em sua frente estava a ave encantada, em vistosa aparição. Aquela formatura, em magistral figura, serenamente lhe mirou. E o taura, na mesma postura, ali ficou, sem ver o tempo passar, apenas admirando o bicho a contemplar. Era um distinto quero-quero, o teutel da natureza, guardião daquele refúgio, exibindo sua beleza. Mas não era uma forma qualquer, tinha deslumbrante feição da morfologia original. Era a sagrada espécie da linhagem atemporal. Foi quando, depois de um certo tempo, em um suave movimento de um lento bater de asas, subiu até as alturas
e adentrou nos breus escuros das copas mais elevadas. Por alusão, no simbolismo da situação, aquela criatura era o próprio pago em compleição, era a figuração transcendental da primitiva forma, expressando a plenitude existencial. Naquele encontro, como visão ritual, estava presente em um único retrato toda a carga da história, toda a herdade da descendência e o resumo da existência. Se olhando frente a frente, estava a origem e a persistência, compondo unidamente uma fusão atemporal. Era o reflexo do Taura, avistando a janela do tempo e enxergando lá dentro o início e a continuação. O Taura foi recobrando sentido, mas ainda em desatino, foi voltando à sua tenência. Daquela epifania, entendeu o seu encargo, desvendou a direção, estampado de procedência. Assim, seguiu seu rumo, buscando decifrar as gravuras de sua própria consciência. Esse foi o mistério do pago. Registro 40. O Guacho Sentinela. O Guacho foi o legendário caseiro do formoso rincão da mata. Fez ali a sua morada e o ranchinho da humildade. Foi um dia a sua parada dos bons causos e mateadas. Restou a palidez tapera das memórias abandonadas. Deixou sua marca plantada, expressada em natureza. Sua prenda foi companheira nos cuidados da vivenda. Zelaram, lapidaram, suas ervas e flores cultivaram. Em rigoroso batente, abriram as sinuosas picadas. Por sua devoção, ajeitou a morada, preparando a chegada do telúrico atavismo. Naquele fundão, o Guacho foi cumprir o seu encargo. Ouviu o canto do mato e foi procurar de onde vinha aquele estranho chamado. Foi então que percebeu que estava sendo recrutado pelo clarim do próprio pago. Foi quando, naquele manancial, achou a fonte da invocação. Era o nativo refúgio do ente espiritual. Ali, em desatino, em divina contemplação, entendeu o seu destino, pois a mística compleição era o próprio pago em figuração. Se arranchou naquele posto, observando da janela. Seria aquele o mundo em que seria o sentinela. A ninguém revelou tal mistério, foi seu íntimo silêncio. Sua prenda foi confidente de tão nobre função. Ajudava a tratar o bicho com virtude e proteção. O Guacho tinha o dom e, por natural permissão, podia apreciar o ente, podia até lhe indagar, mas não conseguia decifrar, pois não era hora de tal missão. Seu encargo era resguardar o ninho e preparar o caminho para quando o tempo amadurar. Nas charlas e fogueiras, em noites de luarás, como em tempos lendários, mateavam cueras antigos, semeadores da querência, retratando o sumo da raça
em causos de suas vivências. Desde a mocidade, recebeu a inspiração, em sua primeira comoção, vislumbrou a paixão na atração da flama ostentada. Aquela centelha sagrada, erguida na cavalhada, espalhou seu luzeiro, preparando os corações. Como relíquia encantada, percorreu todos os cantos, enfim dos cortejos, procurando suas razões. Em rondas crioulas foi resguardada, por almas sentinelas reverenciada, e nos acampamentos ficou em vigília, em um ritual de prenúncio, aguardando o anúncio do tempo a lhe evocar. As estações passaram e o culto se perpetuou, mas o guacho prosseguiu sua busca, pois sua sentença ainda vivia na argila da crença gaúcha. Na história do continente, muitos sentiram a paixão e outros tantos foram tocados. São almas taitas por vocação, em que a raiz do sentimento é o genuíno amor pelo chão. Todo chamado é um ofertório, pois a própria vida é dedicada. É a divina recoluta da terra em evocação. O significado não se sabe, mas é o encargo telúrico da universal atração. No seu acalanto, tendo ajeitado o ninho e repousado o quero-quero, esperando a anunciação, sua missão estava cumprida, pôde ir em despedida para os campos das eras vividas. O seu último de casa foi um adeus à gauchada. Seguiu em saudação com a alma cheia e afortunada. Assim, o segredo do guacho nesta história foi revelada. Registro 41. Forças telúricas do infinito. Naquele sul lendário, de infindo relento, dos fogões atiçados em noites luares, se abriu a janela. Na coroa celestina se destrancou a cancela. Do ventre da terra veio a permissão, a imensidão pôde passar no encontro do céu com o chão. Naquele acontecimento, céu e terra se aproximaram, firmando a integração. Vindo das funduras, as forças terrunhas emitiram sua relação, se alastrando por toda a formação e reverberando na seiva carnal. Pelo planisfério, espalhou-se pelos gaudérios o mistério do dom natural. Aliviou o pensamento, permitiu nos chimarrões, à beira dos fogões, contemplar a existência e as preces transcendentais. Do céu da querência, vindo das amplidões, chegou a ventania, trazendo distâncias em poeiro universal, carregando sua abundância para a vida fecundar na morada matriarcal. As semeaduras dos infinitos são para perpetuar e com vigor aflorar os ramos fundamentais. Por tal razão, na singular alteração da copa celestial, se deu no mundo a ligação umbilical. Houve a fusão natural, compondo uma única pertença. Nas noites do continente,
o céu atestou a manifestação, cruzando as luminescências, clareando campos e cerros, e inspirando a imaginação. Pelas estradas, no floreio dos pirilampos, ou nos fachos dos espantos, faiscaram as correntes, exibindo os mistérios em forma de boitatá. Por aquela sina, benzidos de firmamento e do próprio chão, no silêncio do mate, cevando a erva terrunha e sentindo o sabor da infusão, os tauras entenderam os mananciais. Eram as lições vindas das fontes originais. Souberam verdades de tão grande apreço, retratando a cósmica beleza, que nem mesmo fechando os olhos puderam deixar de ver tão reluzente clareza. Perceberam que seu mundo e toda a imensidão tinham a mesma crença. Céu, terra e consciência eram uma única pertença, que perpassam as vivências refletidas na genuína expressão e retratadas em forma bruta de querência. Registro 42. O gaúcho traz o fogo telúrico do atavismo. Naquele dia azulado, de solana remansada, no santuário remoto da mata encantada, repontou no horizonte a silhueta do pala. Era o taura, de estampa gauchada, em solene chegada, vindo ao destino. Cruzou por muitos caminhos, terra, céu e lonjuras. Na bagagem dos peçoelos trazia a tarca do tempo, era a herdade do pago. Como mala de garupa, carregava as vivências em forma de aprendizado. Retornava o peão dos desígnios de sua crença, trazendo sua fé como digna recompensa. Nas indumentárias, as marcas farrapas, como saído de espinhais, eram riscas de escaramuças percorrendo chircais. A sua jornada foi uma bruta incumbência, vagou pelas penumbras de vultos e relentos, varando os desalentos sem luzeiros cardeais. De tal modo combalido, somente por destemido, não desacorçoou. Vasculhou as veredas até achar o caminho, chegou até a origem para entender a essência. De tudo que é passageiro, ficou só o que perdura. Era aquela persistência e o tutano da existência. Restou o fundamento das fecundas semeaduras. Por sua espécie, estirpe ancestral, ouviu a evocação, entendeu seu próprio eu, decifrou o que aprendeu. Era a mensagem do pago, traduzida em nativa oração. Naquela chegada, em estimada saudação, adentrou triunfante, emalado de querência. Como sagrado tributo, dedicou o primordial registro. Eram os antigos escritos da mensagem atemporal. No derradeiro gesto, preparou a mateação, acendeu o fogo na ronda da comunhão. Em um telúrico ritual, atiçou as brasas com sopro vital e aquentou a água pura com a chama vinda do chão.
Recostado no sossego, cevou o mate, serviu a amarga bebida temperada na verde infusão, e naquela apreciação ingeriu a seiva terrunha, que como um caloroso alento espalhou-se peito adentro a serena paz e a mansidão. Num olhar errante, mirou o singelo pertence, recobrou saudades distantes, se viu de relance, na face espelhada, era o mapa da alma, refletindo o destino, na moeda dourada. Na vigília dos luzeiros, num vagar contemplativo, recobrou as leis eternas, para que na alma fossem sinuelas. E como genuína prece, recitou: voa, quero, quero, pois o céu é tua imensidão. E naquela divagação, em uma mística manifestação, o quero, quero acordou, como um forte vento, subiu aos ares, e seu grito, como um clarim, ressoou. Todo o rincão se agitou, e a primitiva ode reverberou, em um canto de anunciação. Por significação, reviveu o atavismo, despertando o telurismo das fontes imemoriais. A chama tornou-se consciência, revelando as virtudes da essência. O sentimento que veio de dentro achou as suas razões. No romper da universal centelha, houve grandiosa reverência, saudando a fusão do tempo na telúrica imanência. A marca da permanência temperou a continuidade, trazendo a eternidade e criando uma só existência. Com a bênção do pago, encerrou sua missão. Registro 43. O galpão. Se ergueu o telúrico galpão, como puro guardião do brilho da chama sagrada. Erguido em madeira rude, em pau e pedra talhada, assumiu a forma bruta do tempo, terra e estrada. Sua composição, terrunha por vocação, espalha o sentimento em quem entra a porta dentro de genuína expressão. Se alastra como vento, tomando conta do peito e de toda a sensação. Aproxima o corpo da essência, revelando a existência no jeito rude do galpão. Espreitando a beira do mato, o vizinho era o lagarto, espiando a evolução. Quem sabe fosse a Teniaguá, ocultando a formosa princesa, e mirando aquela morada, vendo a forma pura, como viu nas furnas passadas. Quando se aprontou o galpão, no braseiro de seu fogão, a primeira centelha foi atiçada, foi trazida em cavalgada, em procissão ostentada, desde o nativo santuário, onde a chama foi gerada. O fogo então foi acendido num rito de marcação. Na ronda da crença gaúcha, o mate de mão em mão celebra a amizade e a amarga degustação. Requenta corpo adentro a terrunha seiva da infusão. Assim se reverencia em uma galponeira liturgia a alma benzida de chão. O galpão passou a ser o templo e o culto da antiga raça,
reunindo em simbolismo a fé no civismo daqueles que professam a crença da gauchada. Os tauras rodeiam o fogo, em vigílias galponeiras, a brasa reverbera como rito de evocação. O sentimento se espalha, conquistando o coração, e outros tantos chegam para juntos celebrar a telúrica contemplação. Registro 44. O farol da divindade. Brilha o farol como o sol da humanidade, farol da terra, a aurora da divindade. A chama que vem de dentro acende sua luz e resplandece sua mensagem. Quando cai no horizonte, a divina iluminação compõe com o fogo da terra uma única contemplação. Nas rondas da noite, anda com a lua de mãos dadas, oferecendo seu brilho aos que vagam nas estradas. Seu repouso é à beira do rio, na estância magistral, apreciando os campos e cerros e o encontro do aguaçal. Dali avista o poente, a 30 graus ardentes, percorrendo lado a lado o sul do continente. Em todos os rincões, conforme os luzeiros se acendam, se abrirão as porteiras e cairão os aramados, podendo todos, enfim, viverem irmanados. Será esse o mundo do sentimento espalhado, em que tanto aqui como lá o telurismo tenha no peito despertado. Fim.